Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Sou Jorge Preto, CMO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Estamos na nossa 7ª temporada do podcast, que o tema principal é interoperabilidade na anestesia, conectando dados, elevando valor com menos burocracia e mais precisão. Antes de apresentar meu convidado, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que nós temos 6 temporadas de podcast falando sobre gestão, inovação, tecnologia, assistência, todas as facetas da atividade da anestesiologia. Então, convido o pessoal a escutar, a maratonar o nosso podcast para quem ainda não escutou. Bom, hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com a Priscila Costa. Ela é médica anestesista, tem MBA em gestão, empreendedorismo e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul, consultora e avaliadora de certificação Improving Global Health, e é a CEO e a responsável técnica da HTOT, Clínica de Anestesia, desde 2018, né, Priscila? A empresa que atende anestesias extra-hospitalares. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre esse mercado crescente da anestesia extra-hospitalar. Priscila, seja muito bem-vinda, se apresenta como você gosta de se apresentar e vamos falar aí sobre esse mercado grande, né, cada vez maior. Tá, joia. Primeiro, obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Priscila, já sou conhecida, como fala, né, na Anestec, porque a gente, né, já é parceiro há algum tempo e faço umas anestesias extra-hospitalares, né? Desde 2018 que eu venho caminhando nessa jornada extra-hospitalar e para isso eu achei que seria importante montar uma empresa de anestesia, para que a gente levasse não só a segurança do paciente, mas que a gente que é anestesista se sinta seguro também fora do ambiente hospitalar, onde os processos já estão estruturados, né? E a gente até então eu não sabia disso, então por isso que eu montei essa empresa, chama-se HTOT, que não é tubo orotraqueal, como o pessoal fala. Na verdade, o HTOT é uma referência aos meus filhos Heitor e Otto. Eu pensava, o que é HTOT? É tubo orotraqueal? Bem, então, né, muito obrigada por essa oportunidade. Realmente é um mercado que vem crescendo bastante, né, Georgia? Vem crescendo muito e procedimentos diferentes que antes não procuravam o hospital, agora procuram, como tratamentos dermatológicos, a parte odontológica que foi muito validada. Então, para a gente foi um crescimento na empresa também muito grande, né? Tudo isso, e eu vejo outros colegas anestesistas com muitas dúvidas, e as dúvidas que eu tive algum tempo atrás, né, e hoje já são, já posso até ajudar muitas pessoas. Legal. Aqui a gente tem, na equipe que eu trabalho, a gente tem uma experiência com isso, a gente faz esse tipo de atendimento, né? Priscila, o que vocês atendem mais, assim, qual que é o maior mercado? A gente sabe que tem muito dentista que nos chama, né, mas tem muito, o pessoal da Dermato está acordando para esse mercado, para essa possibilidade, porque eles fazem alguns procedimentos extremamente desconfortáveis, aqueles peelings, né, algumas infiltrações, né, quando vai fazer muito preenchimento, que são muitos pontos, né, na rotina de vocês, o que vocês mais atendem, assim, de forma global? Certo. Aqui a gente sempre, a gente divide em procedimentos médicos e odontológicos. Odontológicos, quando eu comecei, né, em 2018 eu fiquei só estruturando o negócio, 19 que eu entrei no assistencial, né, principalmente, e a odontologia foi um campo onde eu tive maior sucesso, vamos dizer assim, nos processos. Por quê? Porque eles precisavam do profissional e a gente podia fazer todos os procedimentos particulares. Então, a gente tinha mais autonomia, liberdade para fazer negociações. E aí, depois de um tempo, surgiu aqui no meu local, né, onde eu moro, cada local tem a sua característica, né? E depois que fizemos os procedimentos médicos, por questões também, eu acho, até de regulamentações. Na odontologia, é muito mais fácil a gente entrar com o serviço de anestesia móvel, porque a estrutura onde eles precisam fazer uma sedação, que não é a sedação
igual a sedação médica, onde a gente aprofunda, é uma coisa mais superficial, a necessidade deles não é muito grande, até por questões assim, eles precisam trabalhar na boca e tal, então isso aí foi muito mais fácil de entrar nesse mercado. Então a gente atende basicamente odontologia, várias especialidades de odontologia, implantodontia, dentística, endodontia e tudo mais. E não só pacientes odontofóbicos, mas relacionados com o procedimento também. E na parte médica, a gente validou depois, por quê? Porque as regulamentações, a vigilância sanitária pede uma estrutura um pouco mais, ela é mais rigorosa com essa estrutura, uma estrutura mais detalhada, onde tem realmente que ter uma sala de recuperação, tem que ter uma sala de observação que seja, pelo menos, um centro cirúrgico ambulatorial, né? Então, existem alguns, na dermatologia, por exemplo, eu vejo agora a dermatologia, a gente tem alguns clientes de dermatologia, e eles não têm um centro cirúrgico, mas eles têm uma sala de procedimento e tem sala de recuperação. Então, assim, as possibilidades dependem do mercado, né? Você pode fazer urologia, pode fazer gineco, pode fazer qualquer procedimento de baixa complexidade, desde que esteja de acordo com as regulamentações, que seja uma sala de procedimentos com uma sala de recuperação ou um centro cirúrgico ambulatorial. Acho que a maior dúvida que o pessoal tem, assim, das conversas que eu tive, é realmente sobre essa questão da regulamentação, né? Pela regulamentação do CFM, você pode fazer anestesia para médicos e para dentistas. Isso é o que está escrito lá. Outras profissões relacionadas à saúde, você não pode fazer anestesia segundo o que vigente atualmente, né? Então tem uma diferença da parte para dentista e para médicos. Quando você vai, assim, porque daí, qual que é a situação? A gente acaba indo fazer anestesia no ambiente do outro colega, né? É diferente do hospital que a gente está em casa, né? Vamos dizer assim, o anestesista, ele mora no centro cirúrgico, então é o cirurgião que vem, né, para o nosso ambiente. Aí agora é o contrário, você inverte, né, você que vai. O pessoal, eles já têm autorização, eles já têm alvará sanitário nessas salas de procedimento, ou às vezes até isso você precisa revisar, ver se a autorização que eles têm é suficiente, é adequada para a realização de anestesia. Sim, inclusive eu estava até fazendo uma reunião com o pessoal da Vigilância Sanitária de um estado específico aqui, e eles gostariam de entender porque realmente esse mercado vem crescendo e as adequações, a legislação, ela não acompanha a inovação, né? E eles queriam entender como é que eram esses procedimentos, qual era a proposta exatamente, para que a gente pudesse ver uma forma de adequar esses serviços que procuram também, até a vigilância sanitária. Então, a gente viu assim que existem procedimentos, né, de baixa complexidade, tal odontologia, que eles já fazem a sedação. Então, a gente entrou nesse argumento assim, a sedação ela já é feita, o paciente já entra num plano. Claro que eles não vão fazer, alguns até fazem, né, medicamentos que a gente utiliza, tal, mas vamos pensar só no midazolam, por exemplo, que eles costumam fazer bastante, né? E a proposta nossa sempre foi fazer uma sedação leve, apoderada, né, que eles chamam de sedação consciente, ou multimodal, tal que seja, para que o paciente não perca reflexo, drive respiratórios, tudo, né? E como eles já fazem uma sedação, foi mais fácil para a vigilância entender qual era a proposta para a odontologia, tá? Então, a gente consegue validar, sim, né, o serviço na odontologia, desde que ele seja uma policlínica, que ele tenha um alvará para ele fazer a sedação também via oral, quando ele não tem um anestesista lá, onde ele tenha toda a estrutura, que é aquela sala de esterilização fora. Então, tem algumas normas que eles precisam estar kits, né, com a vigilância, com as RPCs, e daí a gente pode entrar fazendo a adequação para assistência médica, tá? Agora, a parte médica é de médico para médico. Então, o médico ali, ele já tem que ter, o dono da clínica, ele já tem que ter uma sala de recuperação, ele já tem que ter os medicamentos, os materiais, né? Alguns medicamentos, de acordo com o pote que ele é, se ele é tipo 1, se ele é tipo 2, se ele é tipo 3, tá bom?
Mas a parte de odontologia, que na verdade a gente trabalha com odontologia e médicos. Na odontologia, a gente trabalha principalmente com implantes, dentística, endodontia, nada de harmonização, nada disso. Por quê? Porque a gente entende que isso é uma cirurgia plástica. Então, essa cirurgia plástica, ela requer, às vezes, um aprofundamento maior do paciente, que ali, no lugar da odontologia, não é um lugar adequado para isso. Então, tá tudo certo. Então, odontologia para procedimentos odontológicos, beleza, a gente consegue fazer uma sedação, e eles têm esse alvará para isso, né? Desde que tem a gente manda até um formulário antes de fazer uma parceria, para a gente identificar qual é o alvará, como está, se está regularizado, tudo certinho. Ah, legal. Então, você tem como se fosse um checklist das Isso. necessidades da clínica para você poder ir para lá, tudo dentro, que esteja tudo dentro das normas. Você faz, essa era uma das perguntas, você faz uma checagem de vários itens para ver se está tudo adequado. Isso. Pelo menos a parte de documentos dele tem que estar ok, alvará, tem que estar ok o corpo de bombeiros, aquela vistoria de caixa d'água, acessibilidade, várias coisas. Claro que, às vezes, a gente tem um formulário, tem as respostas, e as respostas, às vezes, não estão muito de acordo com o local, né? Claro que isso daí acontece, né? E o que a gente faz? Aí a gente sugere uma adequação para o colega, até a gente, se ele chamar novamente, às vezes assim, quando a gente consegue, a gente faz a visita no lugar antes, e já sugere adequações, se for necessário. Se não, se por um acaso a gente for surpreendido, né, dá aquele pulo todo e já avisa que a gente precisa de adequações. Se for uma coisa muito absurda, realmente, aí não tem como fazer, né? Sim. Uma outra dúvida que o pessoal tem muito é sobre a questão da recuperação, sala de se tem que ter, né, agora você falou, né, parte médica tem que ter sala de recuperação, e aí vocês que ficam cuidando do paciente na sala de recuperação até ele ter alta, e é o anestesista que fez o procedimento que vai ficar lá junto, vai dar alta, essas coisas assim, né? Exatamente. Vocês têm algum protocolo, assim, para sala de recuperação em alta? A gente tem, na verdade, quem faz anestesia faz a recuperação também do paciente. A gente costuma fazer muito fast track, né? Tenta fazer o máximo de medicamentos, assim, de rápido metabolismo, né? Remifeno, propofol e tal, para que a gente tenha uma alta rápida mesmo. Às vezes, até o cirurgião não quer dar alta para o paciente, ele acaba mandando para o quarto, quando procedimento médico. Mas, em geral, assim, por exemplo, vai fazer um DIU, por exemplo, faz um propofol só, que depois ele tem recuperação muito rápida e com toda a segurança o paciente, né, vai para casa e a gente tranquilo também. Agora, na odontologia, como a gente teve que adequar aquele lugar, então a gente vai acompanhando o tempo cirúrgico. E depois de um tempo, a gente já não vai fazendo mais medicamento, né? Quando começou a fazer implante, quando começou o meio da cirurgia ali, e depois a gente vai recebendo, vai fazendo os critérios de alta. Quando estiver fechando, o paciente já está acordado, aí ele já começa a gente já conta como recuperação. Ali. Então, uma média de 17, de acordo com o Analytics da Nestec, nós temos de 17 até 42 minutos de recuperação para o paciente receber os critérios, alta com os critérios todos ticados. Sim, vocês usam o Aldrich mesmo, faz a avaliação de recuperação para dar alta, né? Isso, tem um protocolo que é o pós-delivery, é um protocolo americano para alta ambulatorial, onde o paciente tem alguns critérios a mais além do Aldrich, que é o paciente tem o desejo de ir embora, ele sabe onde ele está, ele consegue se alimentar bem, né? Ele não tem nenhuma confusão mental, ele tem um pouco de sonolência, aquela pálpebra pesada, mas não compromete, né, a cognição e acompanhante, então deambula sem auxílio. Então, esse tipo de coisa a gente coloca também no nosso protocolo para dar alta para o paciente. Tá, então é um protocolo adaptado, né, um pouquinho diferente específico para anestesia ambulatorial. Sim, até para você ter toda a questão de segurança, né, porque lá você é 100% tua responsabilidade, né, todo o perioperatório, né? Sim, com certeza. Tá.
Mas, assim, a gente tem agora a gente vai apresentar lá no Copa a avaliação de 1.000 casos, né? E o fast track, como que o paciente saiu, né? Então, todos não teve nenhum problema também. Era essa a próxima pergunta que eu tinha aqui, para você dar uma ideia de volume, assim, de quantas anestesias vocês já fizeram. Então, já passou de 1.000 casos agora. Já passou de 1.000 casos, a gente vai fazer essa apresentação desses 1.000 casos, né? De acordo com esse protocolo de anestesia para odontologia. 1.000 casos só em odontologia? Só em odontologia. Nossa, é bastante coisa. É bastante, né? E vocês têm demanda? Qual que é o tamanho da demanda, assim? Quantas anestesias vocês fazem numa semana, vamos dizer, um mês? Bem, menos que nós gostaríamos, tem sazonalidade, né? Tem períodos, mas é uma média, assim, do ano, mês a mês, vamos dizer assim, que tem meses que tem menos, tem meses que tem mais, mas é de 40, 30 e pouco, 40 por mês. A gente não trabalha sábados, não trabalha à tarde, faz às vezes à tarde, mas assim, é mais o período da manhã, né? E de segunda a sexta. Então, uma outra dúvida que o pessoal tem, assim, porque, sim, claro, tem procedimentos que são muito rápidos, mas tem algumas, o que eles chamam o protocolo de implante superior, inferior, assim, que são cirurgias que demoram bastante tempo, né? Como que vocês fazem a questão de precificação? É um valor inicial e mais um tanto por hora, isso estende até o paciente ter alta, ou é o tempo cirúrgico, né? Como que vocês trabalham nessa questão do negócio mesmo, na variação do tempo do procedimento? Tá. Essa questão da precificação, ela muda muito com o relacionamento com o cliente, né? Quando o cliente, a gente tem um CRM lá e a gente vai, identifica esse cliente aqui, ele retorna para a gente, ele manda anestesia pelo menos semanalmente, ele é um cliente fiel, o pagamento dele está ok, então a gente consegue beneficiá-lo flexibilizando algumas coisas. Então, a gente tem uma tabela típica já, né? Por exemplo, protocolo superior é tanto, superior ou inferior, né? A gente tem o bimaxilar, que é uma cirurgia um pouco maior, dura umas 2 horas e meia, 3 horas, que é uma cirurgia longa para odontologia, e aí se coloca molde, aí a gente acrescenta um valor, e se for o exo, que é extração tal, então são valores menores porque são rápidos. Mas assim, normalmente, no que a gente tem vivenciado, uma cirurgia longa para odontologia é 3 horas, o máximo. Entendeu? Então, agora a gente consegue fazer precificações de formas diferenciadas de acordo com essa questão comercial. Uma questão de relacionamento comercial, como em qualquer atividade empresarial, né? Exatamente, isso, exatamente. Com as médicas, a gente leva para a reunião, quando a gente vai fazer. Geralmente, a gente faz uma precificação, conversa, a gente manda um e-mail, e 3 meses depois a gente reavalia. E nessa reavaliação, a gente já manda para ele: olha, aqui, quando ele não quer diminuir preço, alguma coisa, a gente fala: não, você mandou tantos pacientes nesse mês para a gente, ó, é isso aqui. Então, isso daí é uma argumentação que não tem como, né, contestar, porque a gente está mostrando os dados e ele está vendo que ele está promovendo para ele, né, para a gente e para ele também. Então, é dessa forma que funciona. Legal. E você, né, nessa atividade, você leva todo o material, né? Você tem que levar o medicamento, o soro, o abocate, o tubo, o laringo, o monitor, desfibrilador, você tem que levar tudo, porque tem que ser, conforme a nossa regulamentação, aquela lista de materiais e medicamentos, elas têm que estar disponíveis, né? Como que você organizou essa logística para levar tudo? Tudo para o lugar e ficar transportando isso de maneira segura e sustentável, né, para não estragar monitor, não estragar os equipamentos, né? Sim. A gente tem uns cases, a gente chama o case, que é a estação de trabalho, né? Onde a gente coloca os equipamentos, né? Principalmente monitor multiparamétrico, coloca a bomba de infusão, aí a gente mandou confeccionar corte de acordo com o tamanho do equipamento, para que ele fique acondicionado certinho ali, sem ter problema de mexer durante o transporte. Ele é todo almofadado.
tem o lugar para o cilindro de oxigênio, são 2 cilindros de oxigênio de alumínio, então ele fica todo armazenado ali. Eu disse que pode cair no caminho da mudança, mas não pode quebrar. Então, essa é uma coisa bem reforçada que nós fizemos, a gente até pediu a patente para o uso desse tipo de coisa, né, para que a gente possa levar sem causar nenhuma avaria, nenhum desajuste, ou até deixar meio descalibrar qualquer equipamento, né. E nos medicamentos e materiais, a gente tem kits. Então, a gente tem o kit de via aérea e a gente tem o kit assistência médica, assistência odontológica, anestesia médica, anestesia odontológica. Então, nesses kits, eles são kits diferentes de acordo com a padronização de atendimento, né, o protocolo assistencial. Para odontologia, tem determinadas coisas, para médica tem outras, e tem um kit de emergência em geral. Aí nós usamos um psicokit, onde ele tem aquela regulamentação, aquelas RDCs lá, farmacêuticas. A gente tem um software nosso lá, vou falar mais, mas é um software de rastreabilidade para poder fazer o ciclo de materiais e medicamentos que entram e que saem, né, além do controle de estoque, faz a rastreabilidade, então já manda para a vigilância. É tudo pipado, aí a gente coloca lá de acordo com as anestesias que a gente vai fazer nos pacientes. Então, está tudo organizado dessa forma em kits. Porque você tem que cuidar de toda essa logística de farmácia, de autorização de compra de psicotrópico, tem que ter uma rastreabilidade do psicotrópico, que em geral, quando a gente trabalha no hospital, a gente não se preocupa com isso. Nada disso. Nem o descarte. Nem o descarte. Aí você tem que fazer todo o ciclo de rastreabilidade, porque basicamente a gente vai trabalhar com psicotrópicos nesse tipo de situação, né? Você precisa ter um farmacêutico para assinar esse tipo de coisa? Sim, a gente tem um farmacêutico, né, uma RT, ela que organiza toda essa cadeia de medicamentos, né, de alta vigilância e os outros tipos, né, de urgência, emergência e tal, e os anestésicos. Porque a gente coloca uma farmacêutica, é importante para que ela faça a compra, ela faça o estoque, ela faça a rastreabilidade, e ela, nesse transporte de medicamentos que a gente faz, são entorpecentes, né? Então, para que não seja configurado como um tráfico, entendeu? Então, você tem uma procedência de medicamentos, você tem a nota dos medicamentos, você tem o documento da responsável técnica que organiza isso daí, né? Tem os documentos do paciente, que é o registro pré-anestésico. Então, tem todos esses detalhes, eles fazem parte desse processo aí, farmacêutico. Não é só pegar as coisas e ir lá fazer anestesia, tem toda uma questão de regulamentação, uma questão burocrática que é bem importante nisso aí, porque é bem isso, você tá lá no carro com propofol, fentanil, ketamina, né, andando de um lado para o outro, né? Inclusive, a gente uma vez foi convidado para ir para São Luís, e eu disse, bem, eu vou fazer uma provocação, né? Eu quero ir de avião. Porque, claro, que eu queria saber, né? Na verdade, eu achava que não ia dar certo, até por questões do entorpecente. Aí eu falei com a farmacêutica da época, eu disse, bem, a gente vai ter uma anestesia lá em São Luís. Então, você prepara, vê o que a gente precisa, porque a gente vai embarcar, e eu não quero ser presa no meio do caminho. Aí dá o seu jeito. Aí ela foi lá na Polícia Federal, e realmente a gente tem que alinhar com a Polícia Federal em determinados lugares, né, se você for viajar, tal, para que possa fazer esse transporte de forma certa. Por mais que a gente não tenha uma regulamentação para fazer anestesia, mas a gente tem leis que já existem para transportadora, para distribuidor, para não sei o quê. Então, nós pegamos as melhores práticas e a gente coloca no nosso lugar, até a gente validar com a vigilância, com os conselhos e com tudo, que eu acredito que esse seja o caminho, né? Com as boas práticas a gente consegue argumentar para que depois vire pelo menos uma regulamentação aí. Uma coisa que você falou no início, né? Isso é uma coisa que a gente que está na inovação aqui há mais de 15 anos, né? A regulamentação é sempre a última parte. Primeiro vem a inovação, aí você começa a usar, começa a aplicar, aí vão aparecer algumas questões e depois, às vezes de muito tempo, vem a regulamentação, né?
Bom, a regulamentação da telemedicina só saiu por causa da pandemia. Você não era capaz de, até hoje, não estar regulamentado telemedicina. Né? Exatamente. É difícil, né? Exato. Então, realmente, a gente tem que buscar melhores práticas, às vezes pega uma regulamentação da farmácia, uma regulamentação do consultório, do dentista, né, que não são do nosso dia a dia, junta isso como uma análise de boas práticas, e me chamou a atenção que você fez uma reunião com a vigilância sanitária, provavelmente você tem que explicar, às vezes, para a vigilância o que vai ser feito. Exatamente. Não tem muito lugar, assim, não é ainda uma prática difundida, né, a gente... Como que é o pessoal da vigilância que pediu essa reunião? Foi assim, a proposta é que nós pudéssemos mostrar como que nós estávamos funcionando, porque tinham anestesistas, tinham grupos que queriam entrar, e o argumento deles é, mas lá em São Paulo faz. Entendeu? Então ele disse, não é assim, vamos fundamentar as coisas, né? E aí tinha um colega que ele já trabalhava lá na vigilância há algum tempo, e aí ele falou, você pode fazer? Então entramos na reunião, né? A Érica, que é a nossa farmacêutica, ela é avaliadora ONA também, ela é Green Belt, então, nos processos, e o enfermeiro Clinton, que trabalha conosco, ele faz consultoria sanitária, então ele tem uma expertise em vigilância sanitária, então a gente pôde alinhar ali que são as 3 bases, né, da anestesia ambulatorial, que é pessoas, processos e lugar. Então, cada um com a sua, né, expertise. O meu são os processos, né? Pessoas, né? E a Érica, a farmacêutica, são os processos que ela tem que entender, todo aquele ciclo que é o principal, o mais delicado ali, essa questão de medicamentos de alta vigilância mesmo, e a questão do lugar, que é o clínico. Então, a gente conseguiu passar bem essa questão da vigilância, para a vigilância sanitária do lugar, entenderam direitinho, até para eles até o que eles falaram para a gente assim, a gente não quer, a gente sabe que a lei ela é muito rigorosa e tem coisas que não precisam, não está mais adequado para aquilo ali, já ultrapassou, né? Já está defasado. Então, como que a gente pode fazer para ajudar, né, também? Então, eu vejo uma boa vontade da vigilância sanitária de entender como que funciona. E é importante que a vigilância esteja presente, porque bom senso é uma coisa que precisa ter, mas assim, né, protocolo, política, é essencial. Priscila, você tem um enfermeiro também que trabalha com você falou? Tem uma enfermeira, sim. Tá. É o enfermeiro da vigilância, que é o que nos ajuda nos processos, mas tem uma assistencial. Na empresa vocês têm uma enfermeira, então você trabalha com você um farmacêutico, uma enfermeira, quem mais é a equipe da HTOT como um todo, assim? A HTOT agora a gente até abriu participação societária, somos 4 anestesistas agora, e temos uma administrativa, que ela é gestora de projetos também, ela faz uma parte comercial, temos uma pessoa que faz a gestão comercial, funil de vendas, tá? Organização dos softwares, aí tem uma pessoa que é do software do estoque, é um TI, que trabalha conosco, para ver a rastreabilidade de medicamentos, né, materiais, tem anestesete, acho que tem 2 anestesetes que acompanham, tem uma enfermeira, e acho que só. Mas já é uma boa equipe, né? Ou seja, uma boa equipe, tem o jurídico também, tem o jurídico. Sim. E você falou em funil de vendas, vocês fazem prospecção ativa de possíveis clientes? Fazemos. Uma pré-venda, um SDR, como que tem uma abordagem comercial para buscar novos clientes? Temos. Agora a gente está até estruturando essa parte com o crescimento. A gente tem um controller agora também. Com o crescimento da empresa, a gente precisa, né, que ela cresça 3 vezes mais, já que aumentaram 3 anestesistas. Então, esse crescimento, ele precisa de uma pessoa que lidere esses processos, né? Que são processos que eu não tenho essa expertise. Então, a gente tem uma pessoa que usa o Excel, realmente, tem plataformas que a gente utiliza, o Conta Azul e tal, e de comercial, a gente utiliza um CRM, na verdade, e lá a gente coloca o funil de vendas.
chama Monday, que a gente utiliza, muita gente usa, a gente usa até nas consultorias, para a gente poder acompanhar esses projetos, né? E, assim, eu não sei como uma empresa vive sem um software para acompanhar o processo. A gente usa. Então, é legal trazer essa visão empreendedora mesmo, né? Para mim, pelo menos, que estou no mundo do empreendedorismo há mais de 10 anos, né? Você falar num funil de vendas, num CRM, num SDR, é normal. Né? Mas não sei se todos os nossos ouvintes eles têm familiaridade com isso, né? O SDR, então, é a pessoa que vai fazer um primeiro contato, é como se fosse um pré-vendedor para, né, prospectar no mercado, ver se, ó, cara, aqui essa clínica tem potencial, aí vai fazer um primeiro contato, vai colocar no funil de vendas para fornecer mais informação, ver se tem interesse, vai alimentando até você fechar um contrato, né? Porque qualquer empresa, isso é qualquer empresa, ela tem que vender o seu serviço. Se não vender o seu serviço, não adianta. E se você pensar, deve ter centenas de dentistas que poderiam usar o teu serviço e que se eles não ficarem nem sabendo o que você faz, eles nunca vão ser os seus clientes. Então, para mim, assim, você começou a falar, eu já comecei a ver todo toda a tua área comercial, né, o marketing comercial funcionando. Como foi o médica estruturar isso, né, esse lado empreendedor, né? Porque em algum momento você, né, se deu, cara, eu preciso de uma área marketing comercial para atrair mais clientes e a empresa poder crescer. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa parte? Então, na verdade, assim, quando a empresa surgiu, né, eu vi algumas necessidades e habilidades que eu não tinha e fui buscando. Então, assim, habilidades comerciais, eu comecei a fazer cursos, né, cursos, vou fazendo, um aqui, um ali, curso de marketing, vou em imersão, coisas assim, muito fora da medicina, eu costumo participar, porque eu acho que abre os olhos para outras questões, né, que são importantes para o nosso negócio. Então, assim, até evento de TI, eu gosto de, assim, eu vou, se me chamam, eu vou, se vou, não, sabe, porque tem pontos em comum, e pelo que eu percebi, assim, empresas, pode ser empresa médica, empresa de software, empresa que for, são processos. Então, se a gente dominar os processos, acompanhá-los, a empresa vai embora, né? Não fica só na mão da gente, né? Desde o início dos tempos, né, gestão tem 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. Né? Qualquer lugar que você for fazer gestão, você vai trabalhar com isso, né? E um processo é uma forma de organizar, né? Você tem uma entrada, passa por um processo, tem uma saída, e nisso tudo você vai ter alguns indicadores para acompanhar o andamento disso aí. Isso é fazer gestão. Né? Então, você está buscando essas atividades, esses conhecimentos de gestão que, obviamente, a gente não tem na faculdade. Eu passei por isso também quando eu comecei no mundo aqui de empresas, e realmente a gente não tem a menor noção disso, né? É todo um conhecimento novo que a gente precisa adquirir para fazer isso. E não tem... livro, curso, contato, network, conversa, tem mistério, né? Eu até falo para o pessoal que a gente está ajudando, né, a montar a empresa de anestesia, que a gente deixa um pouco de ver só essa parte assistencial e a gente passa a ser um vendedor de anestesia. A gente vira um vendedor de anestesia. E o vendedor com todas as habilidades, né? É conversar, é acompanhar o processo de vendas, os desfechos, o pós-venda, que na verdade é a anestesia, como que foi, como é que foi a satisfação do cliente, como que a gente vai ter novos clientes, novos pacientes, né? Então, assim, para que vejam isso daí, e a gente vai aprendendo assim, aí eu vou procurando, assim, às vezes a gente contrata consultores também, né, de outros negócios, para nos ensinar e passar a expertise deles também. Mas nós somos vendedores de serviço, nós somos prestadores de serviço, a gente vende o nosso tempo e o nosso conhecimento. Às vezes algumas pessoas, os colegas, eles têm dificuldade de aceitar isso, mas, cara, não, você vende o seu serviço de anestesia, que envolve um conhecimento e um tempo de disponibilidade.
É isso. Mas é uma mentalidade assim, eu acho que quando a gente está dentro de uma instituição onde você não tem o plano de contas ali, você não sabe o quanto que você pagou de imposto ali, porque você já recebeu o seu, né? E está tudo certo, né? Ficou só no assistencial, só numa área, e a gente não tem a visão do geral quando a gente está dentro de uma estrutura maior, de uma instituição, né? Só prestando serviço. É uma mentalidade diferente, né? Porque, em geral, é isso, o anestesista ele não capta o paciente para ele, diferente do caso de vocês, né? Vocês têm que captar Isso. o serviço de colega, né? Você vende para o outro colega, você tem que captar esse paciente, que em geral é coisa que o anestesista não faz, ele vai lá e está escalado, hora plantão, ou está numa escala lá de trabalho. Então, realmente, se você está pensando em entrar nesse mercado, você tem que saber que você tem que virar algumas chavinhas aí na cabeça, você vai ter que olhar o cenário como um todo, né? E verdade. Inclusive, assim, a gente até agora, nós, na última reunião do comercial, nós estávamos falando sobre algumas estratégias para paciente final, para o paciente, porque o que estava acontecendo era que os parceiros que nos contratavam tinham algumas dificuldades para vender anestesia, porque o paciente também tinha medo da anestesia. Então, a gente precisou fazer agora algumas estratégias de marketing para falar com o paciente diretamente, para que o paciente não pense que a anestesia seja um problema para ele, seja perigoso, porque a pessoa acha que pode não voltar de uma anestesia. Então, para que eu vou fazer uma anestesia para fazer um tratamento dentário? Deixa eu aguentar mesmo. Então, na verdade, o paciente também tinha muito medo. Então, a gente acaba tendo que fazer venda para prospectar novos parceiros que a gente coloca como o executor da cirurgia, né, do procedimento, e para pacientes também. Pacientes para que eles entendam e eles queiram procurar o serviço que já oferece anestesia, que nosso objetivo final é esse daí. Então, a gente acaba virando meio blogueirinha, fala que eu tô blogueira agora, mas é que é para o paciente entender o que é uma anestesia, né, e o que envolve aquilo ali. Mas isso faz parte, criação de conteúdo para o usuário final, para o usuário secundário, isso também está no core business das empresas, né? É uma coisa bem diferente ainda do que a gente costuma fazer, né? Mas é legal. Priscila, a gente estava conversando um pouco aqui no bastidor, você me falou que vocês estão participando de uma associação já internacional de anestesia extra-hospitalar, né? Explica aí para o pessoal o que é, como que Bem, funciona isso e como que vocês estão participando disso agora. Bem, a CISA é uma sociedade ibero-americana de sedação ambulatorial. Ela é uma sociedade que tem vários anestesistas de vários lugares, assim, do mundo, né? Tem Europa, tem América do Norte, tem América do Sul, e qual é o ponto em comum? Todos fazem anestesia extrahospitalar. E eles também têm a preocupação da segurança do paciente e a nossa segurança também. Então, a gente acaba trocando ideias, fazendo jornadas sobre o que saiu de novidade, trabalhos que alguns gostam de apresentar, vão apresentar também na jornada, e tudo baseado em evidências. O que tem de evidências para o extra-hospitalar, medicamentos, equipamentos, e vamos trocando ideias. Então, a CISA, cisa.org, que é a conta do Instagram, nós temos 2 anos já, foi fundada, a sede é em Barcelona, agora até o site está estão estruturando novamente o site, para que as pessoas comecem a entrar pelo site e se associar, né? É tipo, não sei se você conhece, também chama SAMBA, que é a Sociedade Americana de Anestesia Ambulatorial. Também procedimentos office-based, ambulatoriais, de baixa complexidade, né? Então, assim como tem a sociedade americana, agora tem a ibero-americana. E essa ibero-americana, a gente faz parte, a gente
fala, a gente representa aqui o Brasil, né, nessa sociedade, e com as demandas. Agora a gente está até fazendo um manual de crises em ambiente extra-hospitalar, a sedação não, vou falar anestesia mesmo, extra-hospitalar, com tudo que, é todo o gerenciamento de riscos envolvidos ali. Então é um manual bem bacana, já saiu, já tem alguns na Amazon, e agora está reformulando de 2025. Assim, quem quiser entrar, que é uma coisa assim, super bacana, super atualizada, tem pessoas que já têm 16 anos de mercado ali, extra-hospitalar, né? A gente tem aqui, de 2018 para cá, que são 7 anos, e assim, agora que a gente está começando a ver esse mercado crescer aqui no Brasil, né? Mas que a gente reforça assim, que o crescimento ele seja de uma forma certa, com protocolos, com tudo direitinho, para que a gente valide realmente um modelo de negócios, né? Que não fique só mochilando, né? Fazendo puxa-brado, não, fazendo negócio direitinho, que a gente possa apresentar um ingresso, que a gente possa, né, mostrar para as pessoas e beneficiar realmente, não só anestesistas que gostam do extra-hospitalar, mas também os pacientes, os clientes que queiram oferecer serviço, eu tenho confiança. Legal. Você falou um termo, né, o off-base, né, quando se for, os nossos ouvintes querem procurar literatura, se quiser procurar na PubMed, coisa, o termo certo para procurar é o office-based. O office-based Anestesia é onde você vai achar, e os americanos fazem isso já há muito tempo, né, Priscila? A gente que está um pouco atrasado, assim, não sei se atrasado é o termo certo, né? Mas a gente que não explorou esse mercado, e eu não sei, assim, ó, a gente vê uma demanda muito grande ainda de anestesia, né? São vários fatores, né? Mas esse é um mercado que tem crescido, que tem demandado bastante colegas, tanto que vocês estão agora com uma consultoria para ajudar colegas a abrirem uma empresa nesse formato que vocês têm agora, né? Sim, sim. Quem que vocês estão atendendo, assim, já estão atendendo o Brasil todo? Conta um pouquinho dessa parte, que daí já é o segundo ciclo do empreendimento, né? O primeiro é o empreendimento para ele funcionar, parar de pé, pagar as contas, dar lucro, crescer, e agora, como é algo realmente diferente, né, que não é muito comum, vocês estão ensinando as outras pessoas com todas essas particularidades que a gente conversou até aqui, né? Sim, sim. Essa consultoria, ela surgiu assim, existiam algumas pessoas que já buscavam essas informações, né? Então, pega uma informação aqui, uma ali, e às vezes, assim, e não uma informação isolada ou outra, existe na internet também. E isso, dessa forma, assim, demora muito para se construir um negócio, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou toda essa experiência que a gente tem, erros, acertos, junto com pessoas que são importantes para o sucesso do negócio, sucesso que eu falo assim, desfechos favoráveis, né, com lucratividade. Então, todas as pessoas envolvidas, elas fazem parte dessa consultoria. Então, é uma pessoa que é especialista em vigilância sanitária, a outra que é da farmacêutica, tem a parte do TI, que é da gestão do estoque de medicamentos e rastreabilidade, que é uma coisa importantíssima relacionada com a idoneidade dessa questão farmacêutica, né? Quando a gente usa fora do hospital e transporta. Tem também a parte jurídica, tem um concierge que faz parte dessa consultoria. Esse concierge hospitalar, ela até fazia algumas palestras lá no Sírio-Libanês, né, que era fazer para médicos, para a equipe em geral. E ela participa também para que a gente possa ter um pouco de ter cuidado, ou ter uma linguagem diferente para vendas, porque às vezes quando a gente está lá no intra-hospitalar, que a gente não precisa vender, existem algumas palavras que quebram o negócio, aí você não fecha mais. Então, tem alguns detalhes que ela dá umas dicas para a gente. Tem a parte jurídica, às vezes a gente fez 2 validações jurídicas do negócio antes de abrir, porque 2 empresas distintas, né, de especialistas em direito médico, para poder abrir a empresa assim, perante as regulamentações, né? É viável, não é, tal. Então, assim, eu acho importante também ter essa parte jurídica que a gente oferece lá nessa consultoria,
para que a pessoa tenha uma visão da importância dos protocolos, da importância como é que chama? Dos contratos com clientes, com pacientes, com fornecedores, importantíssimo. A gente já teve problemas com fornecedores de empresas grandes, então, assim, isso tudo onera a empresa se você não estiver bem organizado nessas questões, né? Aí tem a parte da farmacêutica, onde ela oferece na nossa consultoria todo esse ciclo de medicamentos. O início e o final lá na nossa sede, tem o enfermeiro da vigilância sanitária, onde a gente vai ver qual é o melhor KINAI para a pessoa abrir o próprio negócio, porque até estávamos falando da vigilância, né, na reunião, vigilância é um órgão nacional. Mas lei é uma coisa assim, que existem interpretações. E a vigilância interpreta de formas diferentes algumas necessidades, de forma tanto estadual quanto municipal. Então, o KINAI que serve para mim, quando eu abri a empresa, não serve para a cidade de São Paulo, apesar de estarmos no mesmo estado. Não acontece lá no Ceará, onde a gente tem uma consultora, um aluno lá. É diferente o KINAI, de Minas Gerais. Então a gente faz uma reunião com contador para contador, vigilância com o cliente. Então, assim, tem uma equipe com essas pessoas. É um contador, uma enfermeira da vigilância, farmacêutica e a consciente, o jurídico. Porque é da assistência à vigilância. Então, são 6 pessoas essa equipe para fazer, em 6 meses, o que nós fizemos aí em 7 anos. 6 anos de assistencial. A gente chama dessa consultoria 6 em 6. Que são 6 anos de assistencial e eles receitas em 6 meses. O objetivo, normalmente, de uma consultoria é você conseguir um atalho, né? Você conseguir fazer muito mais rápido com alguém que tem expertise, que sabe o que tem que fazer, que sabe o que tem que organizar, sabe onde estão as armadilhas, né? Onde estão os problemas, e você conseguir acelerar o teu objetivo, seja qual ele for, no caso de você, né, abrir uma empresa para fazer isso, né? Mas assim, ó, cara, essa conversa foi muito boa para a gente ver que não é tão simples, né? É possível, é viável, mas são vários detalhes que, em geral, a gente, como anestesistas do hospital, não se preocupa, não sabe, né? Por exemplo, esse negócio do KINAI ser diferente em lugares diferentes é aquelas coisas de Brasil, né? Aquelas bizarrices esquizofrênicas brasileiras, né? Que a mesma vigilância, a mesma regulamentação numa cidade é uma coisa, na outra cidade é outra, né? É que a vigilância ela é composta por pessoas profissionais que eles não são anestesistas e eles tem uns que não sabem como que funciona um procedimento cirúrgico e acha que tudo é igual. Então isso daí é difícil das pessoas entenderem, por isso que tem as interpretações diferentes, né? Mas é a pessoa que vai avaliar e fiscalizar ali, né? Ô, Priscila, a gente está chegando aqui no final. Como você usa eu sei que você é uma fã do Analytics, né? Que eu sei que você pega os dados lá do Analytics da Nestec. Você faz algum reporte para os clientes a partir dos dados? Você tem alguma rotina de, sei lá, cada mês, 3 meses, de você retornar com alguma informação para o teu contratante, assim, o dentista, o dermato, alguma coisa assim? Olha, para o contratante a gente não conseguiu ainda, porque o que a gente utiliza muito no Analytics, tá? Quanto que a gente gastou, assim, quanto tempo durou a anestesia, né? E a gente até colocou lá uma rastreabilidade, a gente coloca no Notas. O que cada anestesista usou para a gente fazer a nossa gestão, né? E o que está dando certo, o que a gente vai ajustar, tal. Agora, para o cliente, o que a gente oferece é tempo cirúrgico, porque ele faz um protocolo em tanto tempo, em menos tempo, e a satisfação do paciente com resposta inflamatória menor, sabe? Faz antibiótico profilaxia, tudo isso daí, para eles, quem está contratando, eles adoram,
entendeu? Então, é uma coisa legal para a gente mostrar para eles. Ó, sua cirurgia foi rápida, então você coloca até uma musiquinha do Ayrton Senna lá, tadadã, acabou o procedimento, porque eles gostam de saber quanto tempo que eles estão fazendo a cirurgia, que o paciente ficou satisfeito, teve uma experiência boa, a gente tem lá o desfecho do paciente, o que você achou da cirurgia, o que você achou da anestesia e tal, o pós, né? Então, a gente mostra pelo analítico. Sim. A gente sabe que o cirurgião, ele usa um relógio diferente do resto do mundo, né? A percepção de horário dele é um pouco comprometida, né? Bom, não sei se nossos ouvintes todos sabem, mas no Analytics do AXREG você consegue saber, inclusive, quanto você usou, quantos miligramas de medicação você usou, você consegue ver quanto que desperdiça de cada frasco, assim, é melhor usar um Propofol de 20 ou de 50 ou de 10, você consegue ver desperdício, descarte de medicação, você consegue fazer essa gestão do medicamento também usando o Analytics na aba do transoperatório. Né? E é bem legal mesmo, Jorge, isso daí que você falou, porque quando a gente vê o desfecho de paciente, você começa a ver, um faz de um jeito, outro faz do outro, você coloca um protocolo, e você vê que aquele protocolo, com tanto de medicamento, claro que um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas de padronizar um atendimento e tem um desfecho, todos fazem aquilo, a instituição consegue economizar até. Agora que vocês estão com mais anestesistas, né, Priscila? Você, gestão de estoque tem a ver com caixa, né, com previsibilidade de consumo. Então, assim, se cada um começa a usar um negócio diferente e usar medicações diferentes, aí às vezes você está com milhares de reais empacado em estoque que falta de fluxo de caixa para você gerenciar todas as outras coisas da empresa. Então, você ter uma boa previsibilidade, né, você tem um protocolo, eu sei que o pessoal usa isso, no Analytics eu sei que consome tanto de medicação. Cara, você consegue fazer a tua previsibilidade, fazer uma gestão de estoque e com menos fluxo de caixa, gerenciar toda essa parte de estoque. E isso o Analytics, ele te fornece essas informações, né? Teve um cliente que me chamou a atenção, só por curiosidade, que em um ano tinha usado uma ampola de alfentanil. Entendeu? Eram 6 mil anestesias, uma usou alfentanil. Ou seja, cara, aquela caixa de alfentanil tá lá e vai vencer. Aí tu fala, mas isso é uma coisinha, eu tô dando um exemplo. Sim. Entendeu? Outra coisa que a gente percebeu é que o consumo de cetamina, ele é praticamente o mesmo se você usar a ampola de 2 ml ou o frasco de 10. Olhando no Analytics. Ou seja, cara, não faz o menor sentido você ter um frasco de 10 ml de cetamina dentro do centro cirúrgico. O consumo é pequeno, não chega a 2 ml. Sabe? Então, assim... Para a nossa vivência já é diferente. Ó. Então, assim, você tem que olhar os seus dados, os dados da vida real da tua instituição, da tua rotina. E a gente tem centenas de clientes, cara, você vê que tem perfis de uso de medicações muito diferentes. Tá? Tipo de técnica anestésica, ou seja, cara, é o que a gente chama de dados da vida real. Né? No último Congresso Brasileiro eu dei uma aula sobre isso, que é a análise dos dados da vida real, que eles são complementares à medicina baseada em evidência. Porque a medicina baseada em evidência ela vai te dizer quais são os melhores protocolos que você pode usar para esse tipo de anestesia. Né? Mas o dado da vida real é o que vai te ajudar a gerenciar e a refinar o que funciona melhor, como que funciona, o que tem mais margem. Usar, sei lá, uma dexmedetomidina ou usar propofol. Os dois dão um resultado bom, só que a tua margem operacional é muito maior com um do que com o outro. Então, por que não usar o outro que te dá mais margem se o teu resultado é o mesmo? Mas daí aqui nós estamos falando de vários dados, tem que olhar desfecho, tem que olhar resultado. Você falou que vocês fazem uma avaliação de satisfação do paciente? A gente faz.
A gente faz até porque, assim, para ver o desfecho, né, só que é o depois, não é o que vai embora para casa, não. Depois a gente manda uma mensagem para o paciente, se ele sentiu dor, se ele sentiu náusea, se ele teve algum mal-estar, alguma coisa assim, ou dor incontrolável. E você manda daí, tipo, um WhatsApp depois? Só o WhatsApp, 24 horas. É 24 horas ou... dentro das 24 horas. Dentro das 24 horas, sim. Tá. Bom, a gente já está aqui com um bom tempo de conversa, se deixar a gente fica bastante tempo, né? Bom, Priscila, muito obrigado pela tua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, e aí como que o pessoal pode te contatar, conversar com você, quais são os melhores canais para conhecer a consultoria também, como é que vocês oferecem, como que o pessoal entra em contato com você. Tá, joia. Obrigada, né, pela oportunidade, ainda mais com a Nestec, né, que está sempre com a gente aí desde o início, então só crescendo eu acompanhei, e assim, uma plataforma que a gente sempre indica para os nossos alunos. Tem que ter a Nestec porque tem que ter dados. Não existe anestesia de papel fora do centro cirúrgico, principalmente. Então, assim, a gente oferece essa mentoria, né, são 6 meses de acompanhamento, onde a gente entrega tudo prontinho para a pessoa, com protocolos, com tudo, pasta sanitária, pasta assistencial, tudo. E onde é que a gente pode conversar? Pode ser pelo Instagram, direto, lá tem um linkzinho, onde já cai direto no WhatsApp, tá? Priscila Neste, doutora Priscila Costa, ponto anestesia, que às vezes fica mudando, ponto anestesia. E lá a gente conversa, a gente faz uma chamada para ver qual é a necessidade da pessoa, o que ele está buscando com a anestesia ambulatorial, né? Para que depois a gente seja mais assertivo no que ele precisa. Então, é assim que a gente funciona, a gente faz uma chamada primeiro, né, identifica, escuta, e depois a gente leva a proposta. Então, acho que é isso daí, né? Tá, Priscila, muito obrigado. Eu queria deixar de mensagem final aqui do meu lado, que é um mercado em expansão, a gente tem muito mercado ainda para isso. Tá? A gente atingiu um grau de segurança e de precisão nas medicações, na monitorização da anestesia, que você pode fazer isso com qualidade, com segurança, que seja interessante para todos os envolvidos, para o anestesista, para o dentista, para o dermato, para o paciente. Então, realmente é um mercado que vale a pena olhar para ele, né, que está crescendo e a tendência é que isso cresça cada vez mais. Mas, de novo, fazer tudo dentro da regulamentação, dentro das boas práticas, né, com qualidade e com segurança, e, é claro, com dados também, né, porque senão você vai ficar no escuro, vai ser muito mais difícil de você gerenciar isso tudo. Antes de encerrar, eu quero convidar os nossos ouvintes para escutar as outras 6 temporadas do podcast. Já tem uma outra temporada, um outro podcast que a gente já gravou juntos também, né, Priscila? Então tem muito conteúdo aí disponível para o pessoal sobre gestão, sobre inovação, sobre assistência, sobre qualidade, sobre finanças. Tem um pouco de tudo aqui no nosso podcast. Isso aí, obrigada. Só finalizando que a anestesia ambulatorial, ela não é improviso, né? Então, realmente, estruturar tudo certinho. Isso aí, Priscila, muito obrigado aos nossos ouvintes que ficaram até o final também. Muito obrigado, até o próximo episódio. Obrigada, muito obrigada.